Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, sou especialista em envelhecimento saudável. Estou aqui mais uma vez para conversar com você que é idoso, você que é cuidador de pessoas idosas, tá bom? E hoje eu quero conversar com você sobre a aceitação, ou autoaceitação e comodismo na pessoa idosa, tá? Às vezes a gente confunde. Alguns idosos, na verdade, estão no comodismo. Calma aí que meu gatinho tá aqui, gente, puxando minhas coisas aqui, sabe? Mas alguns idosos estão no comodismo e utilizam, né, esse comodismo aí com a própria situação, muitas vezes com a situação de saúde, com perdas funcionais, e utilizam esse discurso, muitas vezes inconscientemente, né, para não buscar formas de melhorar a própria vida, né? Por outro lado, também tem idosos que não se aceitam. E tem um terceiro grupo de idosos também, que eu quero falar sobre eles com você, tá bom? Primeiro, eu quero pedir a você que vai me assistir pelo Instagram, clique aí na setinha, compartilhe. Você que vai me assistir posteriormente pelo Facebook, pelo YouTube, deixe seus comentários, deixe sua curtida. É assim que você me ajuda a chegar a mais pessoas, tá bom? É sempre muito importante que vocês tenham essa reciprocidade de me ajudar a compartilhar essas informações e de levar essas informações para mais pessoas, tá bom? Para você que vai assistir esse vídeo e não me conhece, eu sou Juliana Benevides, sou especialista em envelhecimento saudável, mestre em saúde, doutoranda em saúde e bioética. Trabalho há mais de 10 anos com pessoas idosas, né? Nas redes sociais estou aí há aproximadamente 2 anos e meio, acredito, mas há mais de 10 anos trabalho com pessoas idosas, atendendo pessoas idosas, né? Coordenando grupos de idosos, formando cuidadores, e estou também no campo da pesquisa, tá bom? E no campo do ensino aí da saúde do idoso e da gerontologia. E para mim sempre é um grande prazer estar aqui com vocês, né? Deixa eu tirar o carregador. O áudio melhorou, gente? Quem tá me assistindo aqui, se puder me dizer se o áudio melhorou, que o telefone estava no carregador e eu tinha esquecido, né? Bom, vamos falar então sobre o assunto de hoje. Como eu falei, nosso assunto é aceitação, tá? Ou autoaceitação e comodismo na pessoa idosa, tá? Existem 3 tipos de pessoa idosa e eu quero que você escreva aqui para mim qual deles é você, se você é idoso ou se você é cuidador ou é familiar, se você conhece pessoas idosas com as características que eu vou falar, tá? Tem um primeiro tipo de pessoas idosas, né? Que é aquele idoso que não aceita as mudanças normais do processo de envelhecimento. Quais são essas mudanças normais do processo de envelhecimento? Não vou citar todas nessa live de agora, vou citar só algumas, tá? Por exemplo, o idoso ele tem uma perda, quando a gente fala de mobilidade, né? Tem uma perda de velocidade, uma diminuição da resistência, uma diminuição da força muscular, da massa muscular. Ao longo do tempo também muitos idosos desenvolvem problemas de visão, muitos têm uma dificuldade para enxergar de perto, vão precisar óculos, alguns vão precisar de uma luz mais forte para ter uma visão melhor, outros vão ter algumas dificuldades na mudança de percepção das cores. Tem alguns idosos que podem apresentar problemas auditivos também, que pode ocorrer por conta do próprio processo de envelhecimento, mas por outras questões que eu vou citar. Tem as mudanças metabólicas, né? Por exemplo, a gente sabe que à medida que a gente envelhece, a gente acumula mais gordura abdominal, que é diferente de obesidade, mas a gente tem uma tendência, né, um acúmulo maior de gordura, principalmente se a gente não cuida da nossa alimentação. É claro que se a gente cuida, isso não vai acontecer, ou vai acontecer muito pouco, né? Tem as mudanças na pele, não só as mudanças estéticas da pele, né? A perda de elasticidade, aparecimento de rugas, a pele fica mais seca, fica mais fina, mas tem também a questão da própria função ali da pele, como a questão da absorção de vitaminas, como a própria vitamina D. Muitos idosos não sabem, mas à medida que a gente envelhece, a gente tem mais dificuldade, né, de fazer todo o trabalho da pele para absorção de vitamina D, produção de vitamina D. Então, por isso que a maioria dos idosos precisa suplementar a vitamina D ou se expor mais ao sol. Existem as mudanças também relacionadas ao nosso sistema imunitário, né? Isso também já conversei várias vezes com quem já me segue aqui. Se vocês forem assistir meus vídeos sobre imunidade, né, no idoso,
Eles vão aprender sobre o fenômeno da imunossenescência. À medida que a gente envelhece também, nossas células, né, imunitárias também envelhecem, principalmente se a gente não se cuida, né? E a gente acaba reforçando isso. Então, o nosso sistema imunológico acaba ficando mais lento, acaba não nos protegendo como deveria. A gente tem os problemas digestivos, né, como a lentificação do processo de digestão, as intolerâncias que se tornam muito maiores à medida que a gente vai envelhecendo, como a intolerância à lactose, a própria intolerância ao glúten, que na verdade a gente já sabe hoje em dia que a gente nem deveria ingerir essas coisas, né? Mas quando a gente envelhece, isso vai se isso vai piorando essa intolerância, né? E se a gente não aprende a lidar com isso, a questão fica mais difícil. Então, existem alterações próprias, normais do processo de envelhecimento, e muitas pessoas não conseguem lidar com elas. Por exemplo, como eu falei, a questão da visão, da audição. Então, alguns idosos precisam utilizar aparelhos auditivos, vão resistir e não vão querer usar. Vão preferir ficar com perdas auditivas, e isso com todas as complicações familiares, né, em termos de relacionamentos que vão acontecer, porque não aceitam que precisa de um aparelho auditivo. Tem idosos que vão resistir à questão da utilização dos óculos, porque eu não aceito que eu estou perdendo a vista, isso é uma ideia de vocês, da família, o médico que está fazendo uma avaliação errada, não vou utilizar. Tem alguns idosos que entram num processo de depressão por conta das perdas, né? Como eu falei, na questão da mobilidade, da perda de velocidade, da perda de resistência, né? E à medida que vão percebendo isso, entram num processo depressivo. Então, alguns idosos vão precisar de um auxílio, né? Um grupo de terapia, muitas vezes nem tanto de terapia, mas de conhecer e entender o processo de envelhecimento, né? Muito nós que trabalhamos em grupos de pessoas idosas, né? Geralmente, quando esses idosos entram pela primeira vez nos grupos, eu já coordenei grupos de idosos e universidade para terceira idade, a gente percebe que muitos chegam com essa dificuldade de aceitar o processo de envelhecimento natural. Mas o fato é que muitos, né, têm complicações que nada tem a ver com o processo de envelhecimento normal, que na verdade tem a ver com o seu estilo de vida. E isso se complexifica, claro, com o fato de você não se cuidar. Então, é um outro ponto que a gente vai falar. Mas existe esse grupo que não aceita o processo de envelhecimento. Então, esse grupo desses idosos, né, precisa estar nos grupos de terceira idade, nos grupos de idosos. Alguns vão precisar até de terapia para entender e para aceitar o processo de envelhecimento normal. Agora, existe um segundo grupo, que é o seguinte. Existe esse segundo grupo que fala assim, não, eu aceito o processo de envelhecimento, né? Eu aceito, é normal, né? Só que esse segundo grupo aqui que diz que aceita o processo de envelhecimento é o grupo que eu digo para vocês que é o grupo do comodismo. Por quê? Tudo que acontece, por exemplo, se ele apresenta muitas perdas articulares, se ele está obeso, se ele está perdendo a funcionalidade, se a mente dele está ficando mais lenta, o que ele faz? Ele atribui tudo isso ao envelhecimento normal. Então, ele diz assim, né? Por exemplo, por que eu tô fazendo essa live hoje, né? Porque uma idosa, encontrei com uma idosa hoje na rua, e aí eu falei assim, e aí, tá se exercitando? Eu não, porque eu aceito, eu tô feliz, eu aceito o meu processo de envelhecimento, né? E eu não vou fazer academia, porque academia é coisa para jovem. Bom, não introduzi o assunto com ela ali, não era o momento, né? Sobre o que eu estou falando aqui com vocês, mas o fato é, existem as alterações normais do envelhecimento, e existem todas as possibilidades de você estar retardando essas alterações, né? Você está prevenindo também complicações e você, de certa forma, está jogando mais para frente. A gente aprendeu muito isso, né, dentro da comunidade SOS Idoso, está jogando mais para frente algumas complicações, né? E você não está piorando. Em que sentido, né? Não que o processo de envelhecimento seja ruim, mas você não está intensificando aquilo que seria normal no processo de envelhecimento. Então, essas pessoas acomodadas, elas vão dizer o seguinte, eu não vou mudar a minha alimentação, eu não vou fazer exercício físico, eu não vou aprender coisas novas, eu não vou ler o livro, eu não vou assistir um vídeo, eu não vou colocar nada em prática, porque eu aceito o meu processo de envelhecimento e é assim mesmo. Quando, na verdade, isso não é aceitação, tá? Isso é comodismo. Uma pessoa que ela não quer se esforçar para ela se alimentar melhor, para ela se exercitar, para a cognição dela funcionar melhor, para ela não ter perda funcional. Então, ela diz que ela aceita, quando na verdade ela está dentro do comodismo. Então, ela está obesa, ela atribui a obesidade ao envelhecimento. Ela está com resistência à insulina, daqui a pouco ela vai desenvolver um diabetes e ela atribui o diabetes ao envelhecimento, que não é verdade. Ela atribui a hipertensão
ao processo de envelhecimento. Ela atribui todas as doenças ao processo de envelhecimento. Quando, na verdade, a gente sabe que envelhecimento não é doença, tá? Então, assim, nós ficamos mais suscetíveis, né? Ficamos porque as nossas células vão envelhecendo. Então, isso qualquer, né, ser vivo vai ter um envelhecimento das suas células. Com isso nos deixa mais suscetíveis a desenvolver complicações. Agora, se a gente aprende a cuidar da nossa saúde, provavelmente nós vamos lá na frente morrer de velhice, não morrer de doença, que são coisas diferentes, tá? Então, muitas pessoas estão dentro do campo do comodismo, inclusive muitas pessoas que me seguem. Ah, mas eu já tenho 70, né? Ah, mas eu já tenho 80. Por que eu vou começar agora a fazer academia? Por que agora eu vou começar a me alimentar, né? Isso, na verdade, é ou falta de conhecimento ou falta de vontade de se mexer. Só que aí, se você não se mexe, se você não muda seu estilo de vida, você vai ter decréscimos em termos de funcionalidade, né? Seja em termos de funcionalidade, quando a gente fala nas questões físicas, né? De andar, de se locomover, etc. Como na questão da sua própria cognição. E aí depois surgem as doenças cognitivas, surgem as demências, né? E aí até a família, às vezes, por desconhecimento, mas é normal. Não. Muitas vezes existem vários determinantes, tá, gente? Então, eu sou professora de gerontologia, também não posso deixar de falar disso. Tem o estilo de vida dessa pessoa, tem toda a história pregressa dela também. Então, tem os determinantes ali, né? Onde ela nasceu, se ela sofreu traumas, né? Se até agora, esse momento que você está assistindo esse vídeo, se você entendia sobre alimentação, sobre exercício, sobre sono, ou se você não entendia nada. Então, talvez você chegue hoje aqui uma pessoa que não dormia bem, que não se alimentava bem, que não sabia que não se alimentava bem, que não se exercitava, que não teve condições de se exercitar, seja por desconhecimento, seja pela vida que você levou, seja por falta de condições financeiras. Então, existem vários determinantes na história desse idoso, tá? E existe, a partir do momento que você está tendo acesso a esse vídeo, ou se você já assistiu outros vídeos, que é a sua parte. Que é você, a partir do momento que você sabe que você pode mudar, cabe a você mudar e fazer a sua parte para envelhecer bem ou envelhecer melhor do que a situação que você está hoje. Então, assim, sempre há a possibilidade de melhorar, mas quem está no campo do comodismo não vai fazer nada para melhorar e só vai se queixar. E sim, existem idosos que só se queixam, tá? Eu estou aqui enquanto profissional de gerontologia, como eu digo, eu nunca passo a mão no idoso. Tem idoso que só se queixa, mas não faz por onde. Eu tenho na minha família idosos que se alimentam mal, tá? E que não fazem, são diabéticos e não fazem nada para mudar a situação, mesmo sabendo como se alimentar. Eu tenho na minha família pessoas que têm os meus e-books de receitas, que já assistiram as minhas lives sobre alimentação, que sabem as causas do diabetes, que sabem o que tem que fazer e não fazem. E que se queixam o tempo inteiro porque vivem com hiperglicemia. E não entendem ou não querem entender, porque eu já expliquei várias vezes que a hiperglicemia, né, não só a hiperglicemia, mas a hiperinsulinemia, é difícil falar, né, porque, na verdade, quando a gente aumenta, né, a quantidade de glicose no sangue, a gente produz muita insulina também, isso causa uma inflamação do nosso corpo, que traz várias doenças e traz, inclusive, o acúmulo de gordura. Então, eu explico várias coisas, a gente tem live sobre isso, vocês podem assistir no YouTube, e a pessoa não faz por onde, e só se queixa, e aquilo ali vai trazer complicações para a vida dela, vai trazer complicações para os familiares também, né? Porque é o filho que vai ter que cuidar, então você idoso também tem que entender isso. É o filho, são as condições financeiras que a família vai ter que ter para cuidar de você. Então, às vezes, para dar um alerta no idoso, né? Muitas vezes eu falo, olha, o problema não é só você não se alimentar, ficar sedentário e morrer, não. Não é só isso. Mas imagina você ficar numa cama, imagina você ficar numa cadeira de rodas, dependendo de outras pessoas. Mas vamos mudar, né? Se você hoje está assistindo esse vídeo, né? Vai lá, entra no meu canal do YouTube, faz uma maratona sobre alimentação, sobre exercício, sobre estresse, sobre ansiedade, porque tem tudo lá. Tem muita coisa para vocês lá, né? Agora você tem que fazer a sua parte. Então, existe o idoso que não aceita as mudanças, vai precisar de um acompanhamento de um profissional. Existe o idoso que diz que aceita a condição dele, de o processo de envelhecimento, e na verdade ele está no comodismo. E existe um terceiro grupo de idosos, que esse sim é o grupo de idosos que aceita o processo de envelhecimento, tá? Que são aqueles idosos que aceitam as limitações do processo de envelhecimento e que entendem que
e sabem que se eles começam a agir hoje, independente da idade que eles têm, eles vão se manter funcionais, ou seja, andando, caminhando, resolvendo suas questões de banco, fazendo sua própria alimentação, cuidando da sua casa, né? Eles vão conseguir tudo isso, inclusive evitar e prevenir doenças, inclusive evitar complicações se eles já têm doenças, né? Desse processo de envelhecimento tomando atitudes, tá? Então, esse sim é o grupo que aceita. Bom, eu sei, tá? Que com o meu processo de envelhecimento, eu tenho perda de massa muscular, eu sei que posso ter uma perda de resistência, de força, eu sei que a minha pele vai mudar. Agora, o que eu posso fazer, né? E aí são as pessoas que vão agir para retardar certas situações que acontecem no processo de envelhecimento, que na verdade são muito intensificadas por nós, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. A questão da nossa pele, né? Como eu falei, a nossa pele perde a elasticidade, a nossa pele fica mais fina. Agora, o que a gente pode fazer? Você pode beber mais água, você pode se hidratar, você pode todos os dias comprar um sabonete próprio para sua pele, você pode utilizar um hidratante, né? Você pode utilizar um protetor solar que a sua dermatologista indicar para você, né? A questão de massa muscular. O que a ciência vai dizer? É normal, né? Dependendo da idade do idoso, aí isso vai crescer na partir da idade, né? Você tem uma perda de uma massa muscular ali, a gente tem personal aqui, né? Professor de educação física, 10 a 15% aí, aos 60 anos, a partir dos 30 anos a gente já tem dificuldade, né? Até na construção, né? De massa muscular e tal. Agora, se você faz exercício físico, né? Você para nessa perda aí, ou você diminui esse aumento de perda ao longo do tempo, tá? Então, sabedor disso, o que você vai fazer? Eu vou fazer exercício físico, porque aí eu não vou ter uma perda de massa muscular tão grande, e eu vou me manter funcional por mais tempo. Então, eu vou para academia, eu vou me exercitar. Juliana, questão de diabetes, de hipertensão e etc. Essas doenças não são do envelhecimento, essas doenças são do estilo de vida. Então, se você se alimenta, você não vai precisar ficar diabético. Mas eu fiquei diabético de repente. Ninguém fica com diabetes tipo 2 de repente. Ninguém fica com hipertensão de repente, né? Ninguém fica obeso de repente. Então, são várias questões que você precisa estar cuidando. Na maioria das vezes, em algumas doenças, tem vários determinantes, como a questão da obesidade, né? Tem o fato de você pode estar se alimentando bem, mas você pode estar estressado, estar engordando de qualquer jeito. Então, você tem que aprender todas essas questões que estão envolvidas na obesidade. Mas você tem a diabetes, que a causa principal aí da diabetes, né? Está relacionada à questão da sua alimentação. Então, você tem que cuidar da sua alimentação. Existem questões dos problemas articulares que na maioria das vezes acontecem com os idosos, justamente porque também tem perda de massa muscular, acabam sobrecarregando também as articulações, são sedentários, não fazem exercícios físicos, né? Tem a obesidade, então tudo isso você sobrecarrega, você começa a ter problemas articulares também. A gente tem a questão dos problemas auditivos, a gente pode ter uma perda com o envelhecimento? Pode, mas muitas das vezes que a gente atribui como do processo de envelhecimento é a sua exposição a ruídos. Então, muitas vezes esse idoso esteve exposto a ruídos por muito tempo, né? Permanece exposto a isso e não sabe ou não se importa. E aí vai ter problemas auditivos acentuados, como pode ser problemas auditivos também por conta da própria diabetes não cuidada, né? E aí isso vai trazer complicações e perdas auditivas também. A gente tem a questão da cognição. O idoso que não se exercita, né? O idoso que não cuida da alimentação, o idoso que não aprende coisas novas, o idoso que não tem um nível de sociabilidade, de convivência com outras pessoas, né? O idoso que não cuida das emoções, que não faz leituras. Esse idoso, né, a gente já tem um processo de lentificação à medida que a gente envelhece. Se você não cuida de tudo isso, porque cuidar da cognição é tudo isso, não adianta cair nessa ideia que a gente vê no Instagram, que a gente vê em promoções, de e-book, de não sei o que, só para trabalhar exercício cognitivo, porque não vai resolver.
Se você não cuida da sua alimentação, tá? E você tem uma alimentação ruim, você vai causar uma inflamação no seu corpo que vai piorar a sua cognição, que vai te deixar suscetível ao Alzheimer. Se você não dorme bem, você prejudica todo o processo de faxina aí do seu cérebro, né? Dos seus neurônios. Se você não se alimenta bem, se você não se exercita bem, se você não aprende coisas novas, né? Você não vai estar trabalhando a sua cognição e futuramente você vai ter problemas, né? E que você vai atribuir ao envelhecimento. Então, assim, o importante é a gente entender que, né, existem esses 3 grupos. O primeiro grupo de idosos precisa de acompanhamento para entender o processo de envelhecimento e para chegar ao ponto desse grupo 3. Eu entendo e o que eu posso fazer para eu me manter funcional por mais tempo, né? E aí fica aqui para vocês, eu já vou fechar, vou ler os comentários de quem está assistindo esse vídeo ao vivo. Quem chegou agora, eu sugiro que você, daqui a pouco, quando eu terminar a live, que você assista o vídeo do início, tá bom? Ele vai ficar salvo no IGTV, vai para o YouTube e também vai para o Facebook, né? E eu quero fazer um convite para você que é idoso, você que está me assistindo aqui, vai me assistir no YouTube, no Face, está me assistindo aqui no Instagram, venha com a gente para a comunidade SOS Idoso, participe da comunidade, né? A comunidade, na verdade, é um processo de educação e saúde, onde a minha proposta está ensinando para você todas as quartas-feiras, o que você faz, né, para entender todo esse processo de envelhecimento e para você aprender a se cuidar também, para você se manter funcional, né? A minha proposta é te educar, não te educar, né, porque o processo de educação depende de ambas as partes aí envolvidas, né? Mas é te ajudar a você se cuidar, a você aprender como você deve se alimentar, como e quanto você deve se exercitar, como cuidar das suas emoções, né? Como cuidar aí dos seus pensamentos, como aprender coisas novas, como meditar, como aprender a respirar melhor, porque tudo isso é determinante no seu processo de envelhecimento. Então, você precisa buscar formas, não precisa ser comigo. Eu, Juliana, estou fazendo meu convite para você, não precisa ser comigo. Se você conhece alguma outra comunidade que eu não conheço, né, onde tem alguém que possa te ensinar, participe de outros projetos, não tem problema nenhum, né? Eu fico meu convite aqui para minha comunidade, porque eu trabalho com idosos já há mais de 10 anos, doutoranda, sou professora, trabalho, atendo idosos. Gente, se o áudio ficar ruim, vocês me falam, tá? Que eu vou botar o carregador aqui de novo. Fica aqui a minha proposta para você. Todas as quartas-feiras na comunidade nós temos aulas, onde eu ensino você que é idoso a se cuidar melhor, né? As aulas são ao vivo, você também pode assistir depois as aulas, tá? Quem participa da comunidade participa de um grupo do WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp, 5 minutos antes das lives das quartas, eu coloco lá o link. E você vem, assiste com a gente a aula ao vivo no canal do YouTube. Só recebe o link quem é da comunidade, tá? Depois dessa aula eu faço o download e coloco na nossa plataforma. Então, todos que participam da comunidade SOS Idoso também podem acessar a nossa plataforma e assistir todas as aulas anteriores, né? A gente já tem mais de 20 aulas, eu acho que 22 aulas que você vai poder assistir. E é muito interessante, né? Além do fato de você poder conviver com vários outros profissionais, então fica o meu convite para você. Eu vou ler algumas perguntas aqui, né? O Edu colocou uma pergunta para mim, em caso de pacientes acamados, né? Aqueles por algum problema, deixa eu ver. Como ajudar na mudança? Então, Edu, você pode solicitar, nesse caso, né, de idosos acamados, o interessante é você procurar a ajuda de um fisioterapeuta, tá? O fato do idoso estar acamado não significa que ele não deve se exercitar. Ao contrário, ele deve se manter funcional. Existem exercícios próprios, né, de acordo aí com a questão da fratura, né, de acordo com as áreas aí, enfim, que ele tenha sido atingido por algum problema, mas o fisioterapeuta vai ajudar muito. O interessante, né, às vezes, dependendo, se a família não tiver condições de pagar um fisioterapeuta para 1, 2, 3 vezes na semana aí na residência, ou se não consegue o acesso aí aos serviços públicos, né, ao atendimento familiar, dentro de estratégia de saúde da família, o que a família pode fazer, por exemplo, né, juntar um dinheiro, contratar um profissional por um tempo e pedir esse profissional para ajudar o cuidador a fazer os exercícios, né? E aí esse fisioterapeuta vai ajudar, e aí de tempos em tempos, uma vez no mês, uma vez em 2 meses, né?
contrata de novo esse profissional e aí ele vai mudando ali os movimentos e vai ajudando, né? Se for um cuidador aplicado, vai aprender, né, a fazer algumas coisas, alguns exercícios. É a mesma coisa a gente na academia, né? A gente faz com a orientação do profissional, com o tempo a gente já aprende. A gente não precisa estar pedindo auxílio. Com o fisioterapeuta também acontece isso muitas vezes. O cuidador pode aprender a fazer alguns exercícios ali com o idoso. Ele não pode ficar sem fazer exercício nenhum, tá? A não ser que ele realmente tenha uma condição de saúde que o médico fala, não, ele não pode fazer nada, nem fisioterapia, mas sempre pode, né? Vai depender do local ali que ele vai poder fazer fisioterapia, mas isso o fisioterapeuta, né, é que vai dizer, tá bom? Então é bem interessante também manter aí essa atividade, né? Quero dar uma boa noite para todos que estão aqui. Elza, Maria, Ana também, gratidão. A Lucimara colocou, a idosa que cuido é do grupo 1 e 2, então ela não se aceita. Na verdade, ela não se aceita, né? Ou ela é do grupo 1 que não se aceita, ou é do grupo 2 que diz que se aceita e, na verdade, está acomodada, né? Pode ter uma mistura disso aí. A verdade é que muitos idosos são acomodados, gente. Aí você vive uma vida que está muito abaixo do que você poderia viver com a sua idade. Por exemplo, né? Acontece muito no hospital, né? Às vezes chega aquele idoso de 80, eu trabalho em área rural, então muitas vezes, é o meu gatinho lá, gente, a Kate, mais novinha, tá lá na cama. Muitas vezes chega um idoso de 80, 85, andando, sabe? Primeira vez que ele vai ao hospital, ele tá com uma pneumonia, uma infecção, ou teve uma queda, muito normal, assim, uma queda de cavalo, uma coisa assim, área rural, né? E aí vem o filho ou a filha, que tem 60 anos e que está, assim, em péssimas condições de saúde. Você só de olhar, você vê que aquele idoso de 80 que se manteve ali pegando vitamina D, plantando, né, com uma alimentação saudável, que nem sabia, mas fazia isso intuitivamente pelo espaço ali dele, né, onde ele convivia. E aí, o que que acontece, né? Ele tem mais saúde do que aquele idoso de 60, tá? Que, na verdade, ele não faz nada para a própria saúde. Então, ele entrou nesse ritmo dos jovens hoje, de se alimentar mal, e não se exercita porque ele não trabalhou em área rural, o pai e a mãe trabalhou, então se manteve ele funcionando, ele não. Então, muitas vezes, as condições de saúde do idoso de 60 estão piores do que o idoso de 80, de 90. Porque não se mantiveram ali funcionais, não se mantiveram em atividade, né? Então, é bem complicado, né? O Edu colocou aqui que ele é fisioterapeuta, tem dificuldade para estimular, né? Então, Edu, e sempre tenta ajudar, né? O interessante também, né, nesse caso, já que você é fisioterapeuta, né, é você tentar demonstrar para esse idoso, que se ele, sim, conversar, né, que se ele fizer exercícios, isso vai ajudá-lo a manter a funcionalidade e não precisar de outras pessoas, sabe? Ou precisar pouco, né? E, por outro lado, muitas vezes você mostrar para ele também o lado negativo da coisa. Se ele não fizer, as complicações que podem surgir. Tem pessoas que funcionam que a motivação da pessoa se você diz, né, se você dá uma perspectiva de futuro. Então, tem idosos, se você der uma perspectiva de futuro, olha, você é acamado, mas se você fizer exercício, você pode ter essa melhora aqui, que pode evoluir para essa outra melhora. Olha que coisa boa, né? E aí você vai dando essa perspectiva de futuro, mesmo que seja pequeno, no caso, por exemplo, de um idoso que não vai andar mais, né? Às vezes, para ele é difícil você motivar, já que a ideia dele maior é andar. Mas, às vezes, se você for mostrando, né, quais avanços que ele pode ter no futuro, ele pode, bom, então eu vou fazer, né, talvez mostrando um vídeo no YouTube, né, ou contando uma história. Esses idosos funcionam muito com histórias, né, que você conta de outras pessoas que você cuidou e tiveram melhorias. Ele vai ver um objetivo nesse trabalho. Porque, às vezes, o idoso, ele olha para o trabalho do fisioterapeuta por não entender, ele acha que ele está fazendo aquilo ali para nada, que aquilo não vai melhorar em nada. Quando ele acha que não vai melhorar em nada, ele pensa, para que eu vou fazer essa atividade, né? Então, alguns com essa perspectiva de futuro funcionam. Outros idosos não, eles funcionam, né? Se você trabalhar com a questão da dor. Olha, você está nessa situação aqui. Se você não se exercitar, o que vai acontecer com você? Você vai piorar assim, assado, vão surgir essas complicações. E aí você começa a mostrar para ele quais são as complicações. E ele se liga e fala assim, não, eu não quero que a minha situação piore, né? Não quero que fique pior do que está. Porque muitas vezes ele acha que a situação dele é muito ruim, né? E aí, né, isso também é avaliação muito pessoal do idoso, porque alguns podem estar gratos, outros podem achar que a vida dele é a pior da vida.
alguns vão funcionar na questão da dor. Agora, Edu, uma coisa que é muito interessante também é você conhecer a história desse idoso, tá? Dá um trabalho maior, por isso que é legal a gente estar se especializando, né? Estudando um pouco mais de gerontologia. Porque muitas vezes é interessante você conhecer a história também, sabe? E você entender o porquê que esse idoso está se negando a se exercitar. Eu fiz uma live outro dia, né, na qual eu falava que alguns idosos também, por carência, às vezes eles não querem melhorar a própria situação de saúde. Porque se eles não ficam nessa questão da dependência, da doença, eles não têm o carinho, não têm o apoio, não têm a atenção da família. Então, muitas vezes é uma forma de chamar atenção também, tá, Edu? É um dos motivos, né? Então, conhecer a história, conhecer as relações familiares ali desse idoso e conhecer por que ele não está motivado para se exercitar é bem interessante. Demanda tempo, demanda conversa, né? Demanda conversar com a família, para poder entender o porquê, né, esse idoso está se negando, né, ou não quer se exercitar, não tem motivação para se exercitar, tá bom? Deixa eu ver. Boa noite, Clarice. Seja bem-vinda, lindona. Gratidão pela sua presença, tá? A Elza colocou, é muito difícil fazer a minha mãe fazer exercícios, muito preguiçosa. Na hora de se exercitar é um estresse. É a mesma coisa que eu falei com o Edu, tá, Elza? A mesma coisa. Pensa sobre tudo isso que eu falei aqui e conversa com a sua mãe, tá bom? Porque provavelmente aí tem alguma coisa que está dificultando. Então, conversar com o idoso, conversar sem julgamento, né? E uma coisa também que a gente nunca deve falar, eu sei que vocês não falam, tá? Mas eu vou alertar para quem é novo aqui, chamar o idoso de preguiçoso, tá? Mesma coisa quando você fala com a criança, você reforça. Então, se você chama a criança de preguiçosa, se você diz que a criança não tem educação, quanto mais você fala isso, mais você reforça aquele comportamento. Isso é neurociência, tá? Agora, se você, por exemplo, Elza, sua mãe hoje aceitou fazer exercício. Aí você faz um reforço positivo. Nossa, mãe, que bom, nossa, que gostoso, que bom que você se exercitou, que maravilha, né? Que coisa gostosa que você se exercitou, parabéns por você ter aceitado se exercitar. E aí, de repente, dá uma compensação para ela também, né? Alguma coisa que ela goste e que ela queira que você faça, né? Funciona também. Esse reforço positivo é muito importante também para o idoso, tá? O Edu falou aí que vê a carência. A carência é um dos motivos mesmo, tá, Edu? E essa carência, às vezes, a gente tem que conversar com os familiares também sobre isso, independente da nossa profissão, né? Para que os familiares estejam mais atentos, porque todos nós, seres humanos, nós somos carentes do outro, né? Claro que existem níveis de carência que a gente tem que trabalhar, às vezes vai ter que trabalhar isso com psicólogo, com terapia, né? Mas a gente precisa de carinho. Então, muitas vezes você vai olhar na história daquela família, o idoso ficou de lado, e aí, para ele ter atenção, ele só tem atenção estando assim, doente. Então, ele muitas vezes, inconscientemente, ele quer se manter assim para ter atenção, sabe? E a Elza falou, não tem conversa. Então, Elza, se não tem conversa, né? Qual é esse tipo de relação familiar que está acontecendo aí? Isso tem que ser trabalhado, tá? Isso tem que ser trabalhado. Tá bom? Tem que conversar, sim. Se tem traumas aí familiares, se tem histórias familiares não resolvidas, está na hora de resolver. No curso de cuidados paliativos, nós trabalhamos muito sobre isso. Inclusive, segunda-feira eu vou abrir inscrições para o curso, tá? A importância de não ter pendências. Se não tem conversa nessa família, tem alguma coisa e algumas pendências, com certeza, dentro da família que vocês precisam resolver, tá? E talvez seja justamente por isso que o idoso tem esse tipo de atitude. Então, talvez o idoso tenha que perdoar alguém, vocês tenham que perdoar o idoso. O fato é que vocês têm que ter uma conversa aberta. Se esse idoso tem uma função cognitiva preservada, tá na hora de vocês se abrirem para isso. Tá bom, lindona? Gente, bom, vou finalizar essa live, né? Entrei numa live aqui quase surpresa. Na verdade, não é surpresa para quem está nos meus grupos, né? Do Telegram, do WhatsApp, porque eu avisei lá agora mesmo, antes de entrar, eu mandei uma mensagem, falei que eu ia entrar ao vivo, tá? Você que quiser participar dos meus grupos, também do grupo do WhatsApp, manda uma mensagem para 022 999 583839. 022 999 583839. Também tem um link no Instagram abaixo do meu nome e das minhas qualificações, tá bom? Deixa eu ver. Tem esse link lá. Vocês podem me mandar mensagem também pelo YouTube, pelo Facebook, enfim, para pedir para eu colocar vocês no grupo, tá bom? E mais uma vez, se você é idoso,
Até se você é profissional, né? Como a gente tem aqui Marcinha, Verinha, todas são aí profissionais, fazem parte também da comunidade SOS Idoso. Fica aqui o convite para você. Você é profissional, quer entender melhor sobre o processo de envelhecimento, quer aprender para você alcançar a longevidade, para você utilizar também as aulas que eu dou para você dar aulas, né? Para você não só entender melhor o processo de envelhecimento, mas você ter essa base para você compartilhar. Então, se você é um profissional, né, ou se você é um cuidador, seja profissional cuidador, profissional de outras áreas, a comunidade também é para você aprender esse conhecimento, assimilar e compartilhar isso com os idosos que você cuida, nos seus grupos de idosos, né, nos seus atendimentos individuais também, porque lá a gente trabalha tanto com quem quer envelhecer, quer alcançar longevidade, com o próprio idoso, né, quanto também tudo que eu ensino ali você pode utilizar para as suas aulas também e para você ajudar outros idosos, tá bom? Janaína aí também da comunidade. Bom, gente, eu ia entrar aqui, me programei para entrar aqui 10 minutos, né? Vamos aí para 40 minutos de live. Mais gratidão, tá bom? Gratidão, Edu Barreto, gratidão a todos. Ah, gente, lembrando que a comunidade, os grupos são abertos, tá? O grupo do WhatsApp, Telegram são abertos para vocês participarem. A gente tem um grupo que é exclusivo da comunidade, aí é uma outra história, né? A comunidade, como eu falei, lives todas as quartas, exclusivas. Temos um grupo exclusivo, eu mando o link. Quem é da comunidade assiste, né, no canal do YouTube de forma privada e tem acesso a todas as aulas dentro da nossa plataforma, além de ganhar também o e-book de receitas saudáveis. Para participar da comunidade, você paga R$ 29,90 por mês, tá? E tem aulas comigo todas as quartas-feiras. Se você quiser entrar na comunidade, no Facebook e no YouTube vai ficar um link, tá? Abaixo do título dessa live. No Instagram, você pode me mandar uma mensagem ou você pode clicar no link também que está na descrição do meu perfil, tá bom? Venha participar da nossa família, porque com certeza você vai alcançar a longevidade com saúde e vai ajudar muitos idosos também, tá bom? Forte abraço, gente. Beijinhos e até mais. Tchau, tchau.